Olá! Vamos à dica 1 para ler em inglês. Para a aula de hoje, apresentaremos a primeira das 3 dicas importantes para ler um texto em inglês. Observaremos assim a ação de ler, destacando o uso das palavras cognatas. Food for thought. Para a motivação desta aula, trago dizer two is company and three. Oh, three is a crowd. Company é companhia. Palavra transparente ao português, né? Crowd é multidão. Dois é companhia, três é uma multidão. Em português temos um dizer parecido que diz: dois é bom, três é demais. And that? What is that? Huh? Oh, that's the third wheel. Third wheel, terceira roda. É a referência que tem a quem fica de segura a vela na companhia de um casalzinho que bem preferiria não ter de ficar com essa third wheel na cola, né? Vamos à dica 1? Tip 1. Look for the cognate words. Procure as palavras cognatas. Estas são palavras ditas amigas por serem transparentes pela forma e significado. Lembram das 6 regras da aula das 400 palavras de uma só vez? Pois bem, elas cabem muito bem na prática aqui. Repita comigo como se lê a palavra em inglês e dê o significado, mas antes de eu dizê-lo, ok? Vamos lá. Repita. Accommodation. Em português, isso, acomodação. Repita. Efficiency. Em português, eficiência. Vamos seguir nessa sequência? Invariable. Invariável. Ambulance. Ambulância. Identity. Identidade. Competence. Competência. Proportionally. Proporcionalmente. Immoral. Imortal. Ok. Vamos praticar contextos agora? Trago esta frase de uma grande figura americana que, por ações pacíficas, lutou pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos nas décadas 50 e 60. Martin Luther King Jr. Vamos criar entendimento do texto olhando primeiramente para as palavras cognatas. Ele diz algo na primeira linha que não identificamos palavras cognatas, mas na segunda linha há force capable, força capaz. Capaz de quê? Quando me coloco a usar os sentidos obtidos a criar percepção do que está no entorno do que eu já sei, oportunizo as ligações de sentido. Por isso é importante fazer sempre essas perguntas que colocam as palavras no sentido de busca. Em seguida vejo transforming, pelo qual reconheço a ação transformar, e remonto. Força capaz de quê? De transformar. Continuo. Transformar o quê? Reconheço em seguida enemy, inimigo. Transformar um inimigo. Quando transformo algo, o transformo em outro algo, certo? Bem, mesmo que eu não saiba em que esse inimigo se transforma, será que pensar no texto apenas com essas palavras, force capable, força capaz de transformar um inimigo, não nos daria sentido possível de interpretação? Claro que sim, já construímos bastante fazendo dessa forma. E ainda, se colocarmos em ação tudo mais para compor nosso entendimento do texto, avançaremos mais na leitura. Se ficarmos só por aqui, já teremos uma direção na compreensão do texto. No entanto, temos mais a oferecer para resgatar sentidos dele. Vamos ler tudo agora e usar o que temos de verdade? Love is the only force capable. O amor é a única força capaz of transforming, de transformar, an enemy into friend, um inimigo em amigo. Poderoso esse dizer, né?
Vamos continuar? Vamos ao próximo? Este é de Mother Teresa of Calcutta, de Madre Teresa de Calcutá, uma freira albanesa que se naturalizou indiana atuando na Índia para cuidar dos pobres e necessitados. Ela diz: Faith in action is love, and love in action is service. Digamos que você não sabe o que é faith, mas reconhece o que é in action, em ação. Ou seja, algo que eu não sei o que é em ação is love, é amor. And love is service. E amor em ação é serviço. Caminhamos bem no entendimento da frase, não é? Se souber da história de Madre Teresa, ou em inglês Mother Teresa, poderia até concluir que faith significa fé. Faith in action is love, and love in action is service. Fé em ação é amor, e amor em ação é serviço. Lindo isso. Vamos a mais um texto para descontrair agora? Olhe só os cognatos. Achamos number, número. Os números contam. 1, 10, 10. Multiply, sim, multiplicar, que está na forma imperativa. Multiplique. Quando multiplicamos, fazemos isso por algo, certo? Vemos em seguida 9, 9. Então, multiplicamos por alguma coisa, tem o número 9. And subtract, subtrair, outro imperativo. Subtraia e o número 1. Bem, vemos que é um cálculo matemático, o qual inclui a ação de multiplicar e subtrair. Mas se soubesse que o texto é para divertir e não é um problema de cálculo em si, digamos que foi tirado de um site de piada, por exemplo, ou seja, tem mais a cara de uma charada ou alguma coisa assim, muda o sentido de tudo, certo? Pois bem, é esse contexto que a gente consegue aplicar e criar sentido. Bom, se é assim, você saberia qual seria a resposta? Bem, se é de um site de piada, é para surpreender o leitor. Vamos ver até onde você entende? Think of a number. Pense em um número. Between 1 and 10. Entre 1 e 10. Multiply it by 9. Multiplique isso por 9. And subtract 1. E subtraia 1. Now, agora, close your eyes. Feche os seus olhos. It's dark, isn't it? Está escuro, não é? Bem, é só para brincar. Chegamos ao fim desta aula. Conseguimos construir sentidos até para rir. Até a aula com a dica 2, hein? Thank you. Take care. Bye.